vou falar aqui, porque na hora que vocês estavam falando das neurodivergências e de todas essas questões, né, que estão atreladas ao conceito do que hoje se entende como autismo, hiperatividade e alguns outros, né, de novo, eu não sou uma conhecedora técnica das nomenclaturas, mas conceitualmente falando, eu vou conseguir não classificar, porque tudo que está na ciência como classificação é muito mais uma forma científica de enquadrar, que aliás eu até acho um pouco perigoso, mas acho que também existem respostas que são trazidas para algumas pessoas que são importantes. Mas assim, eu quero trazer aqui para vocês um olhar mais sobre a ótica espiritual e cósmica e do porquê que nós temos algumas nuances que estão sendo enquadradas, né? Mais do que nunca a gente tem aí registros de pessoas que têm o diagnóstico de autismo e existem vários graus, existem outras condições que a ciência classifica que operam em conjunto, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que foi algo muito especial que o Comando Venusiano trouxe para mim quando eu estava ali ouvindo e vendo essas contribuições e o tema sendo abordado dentro dos grupos. Primeiro, nós temos que separar duas estruturas. A primeira estrutura é encarnações novas, crianças da nova Terra que estão vindo de outros sistemas para suas primeiras encarnações, ou não é a primeira encarnação, mas tiveram poucas encarnações e vieram com o contexto de fato de modificar a Terra em novas gerações alinhadas com o propósito da quinta dimensão. Essas crianças, a gente tem que ter muito cuidado para não achar que toda criança autista é uma criança, uma semente estelar recente, né? Porque todos nós somos sementes estelares. Mas a gente não pode categorizar. Existe uma tendência que nós temos de enquadrar todo mundo que está dentro dessas estruturas e que é criança pequena, a gente já acha que é uma criança da nova Terra, uma encarnação nova. Então, gente, todo mundo um dia é criança. Então, quem é adulto hoje que tem diagnóstico, que se enquadra ou se identifica com sintomas de qualquer uma dessas categorias, né, de hiperatividade, autismo, e tem outras, né? Eu tô falando dessas duas que são as mais importantes, para não ficar repetindo e ampliando esse leque de conversa, mas todo mundo um dia foi criança e teve desafios ali de enquadramento. Então, primeiro, não é toda criança que está nessa situação, nessa condição, tá? Então, vamos falar um pouquinho primeiro dessas crianças e depois eu vou puxar para as pessoas que já estão dentro da Terra há muito tempo para vocês entenderem o que está por trás e quais são os pontos que podem e devem ser observados sob a orientação do Comando Venusiano. Então, as crianças que estão chegando agora, elas não vão se enquadrar dentro de um modelo de um corpo físico com um DNA e com uma estrutura que vem da genética do pai e da mãe, cheia de creca, cheia de coisa ancestral, principalmente se esse pai e essa mãe ainda estão numa fase de autodesenvolvimento, porque, em geral, crianças estelares, normalmente, elas vêm de úteros tratados, já em direção à cura, dentro de um feminino mais equilibrado, dentro de relações mais equilibradas. Então, para que esse ser venha e minimize o desafio que é ter um DNA cósmico já ativado e ter que entrar numa estrutura física que está desativada, digamos assim, né? Imagina, existe um problema de compatibilização. Então, eu venho com a minha memória cósmica, só que o plano da Terra, o corpo, ainda é tridimensional. Eu falei muito sobre isso na live da terça-feira. Essa live é maravilhosa para a gente entender a diferença das dimensões entre os corpos e a consciência. Então, tem uma consciência de quinta dimensão, no mínimo, né? Ou seja, a consciência ela entra em ressonância com o plano da Terra.
A consciência estelar é muito acima e é recente, portanto, não houve densificação, e esse ser precisa adentrar no corpo físico. Essa entrada, ela se dá quando minimamente as condições de compatibilidade são viáveis. Ou seja, os pais, eles já devem estar trabalhando questões internas, se curando para receber esse ser que vai vir ali. Mas nem toda semente estelar vai apresentar incompatibilidades. Porque muito dessas dificuldades que acontecem nesse processo é o momento dessa compatibilização entre as informações de um DNA que está desperto com o DNA de pai e mãe, que minimamente já estão em processo de desenvolvimento, mas ainda tem uma barreira de compatibilização. E além disso, naturalmente, essas crianças, elas vão ter dentro de si um desejo de não se enquadrarem. Por quê? Quando vocês entram imaginem, pensem comigo, vocês já estão despertos e vocês entram dentro de um grupo de pessoas que estão totalmente com uma visão distorcida. Você vai querer de verdade se sentir pertencente àquilo ali? Em geral, não. Você vai ter um incômodo natural. Primeiro que você vai sentir a energia daquele espaço diferente. Você vai se incomodar, se irritar com um tipo de comentário, com uma forma de tratamento. Socialmente falando, você quer fazer coisas com propósito, só que você entra numa sociedade que tenta te encaixotar. Então, o impacto não é só no DNA, é um impacto cultural, social, frequencial e ainda por cima a incompatibilidade demora um tempo para esse sistema entre pai e mãe e criança se interconectarem e essa criança se fortalecer da sua estrutura individual, principalmente nos primeiros anos, até para a gente ter esse entendimento, até 25 anos, a gente tem ainda o ancoramento do processo encarnacional, para depois disso, esse adulto de 25 anos entender a sua essência e a sua individualidade, curar os laços paternos e maternos que até então promovem a sobrevivência, a estruturação para essa vida acontecer, para que ele possa começar a se libertar no sentido de eu sou um ser individual, eu honro a vida, mas eu vim fazer uma história, eu deixo o que não me pertence e sigo em frente. E isso, a depender do tamanho do desafio que a pessoa está vivenciando, às vezes isso se prolonga. Quando nós temos uma criança estelar que vem para o planeta Terra, num momento como esse agora, que é o momento de transição planetária, muito comum a partir do ano 2020, que nós tivemos um reset. De lá para cá, que é onde a gente teve lá a data limite de 2029, a gente teve a mudança. Essas crianças, elas não vieram para se enquadrar. E elas precisam ter dentro delas um desejo de não enquadramento. Porque senão elas são engolidas pela estrutura atual da Matrix, do inconsciente, que ainda está muito forte. Então, essas crianças, naturalmente, elas têm um desafio de compatibilização natural. E os pais, por que eles precisam ser pais mais de autoconhecimento e desenvolvimento? Porque existem necessidades que essa criança vai ter para ela cumprir a missão dela, que esses pais precisam minimizar e não encaixotar. Então, essas crianças, elas vêm em úteros, em estruturas familiares que já estão em processo de desenvolvimento para que essa criança possa cumprir a sua missão. Os desafios, eles vão existir e eles são enquadrados do mesmo modo como a ciência enquadra, apesar de eu ter certeza absoluta que são características diferentes. Agora, os efeitos disso tudo, ansiedade, depressão, não encaixe, sentimento de exclusão, tudo isso tem a ver com o conceito social e com o inconsciente coletivo que rege essa estrutura e que vai se aplicar para todos que vieram cumprir algo diferente. Então, eu queria explanar sobre isso, para que eu entre
na situação que a gente vai falar, que foi o tema central da discussão. E o segundo ponto é que nem toda semente estelar vai ter uma incompatibilidade ou desafios tão grandes, ou vai ser qualificado, né, categorizado com alguma neurodivergência. Então, isso não é característica nem premissa para sementes estelares. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu recebi a minha filha quando eu estava canalizando a primeira parte das mandalas de ascensão. Eu descobri que eu estava grávida. E eu recebi a mensagem e a conexão direta de que, pelo projeto que eu estava desenvolvendo e pela estrutura de cura que eu estava vivenciando junto com o meu marido ali naquele contexto, eu teria condições de receber uma semente estelar venusiana. Então, apesar de eu não ter origem venusiana, a minha origem é de Órion, mas eu tenho uma conexão e um compromisso de alma com o comando venusiano e servi a esse portal para receber essa venusiana. E quando vocês param para pensar sobre isso, quando existem pais, eu não estou aqui querendo falar que eu sou melhor ou pior, que eu estou mais evoluída, esse não é o caso, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês o exemplo. A minha filha, ela está dentro de uma pedagogia que hoje é uma pedagogia diferenciada, é antiga, mas é o que há, na minha opinião, de mais conectado com a natureza, que é a pedagogia Waldorf. Então, não sei se vocês conhecem, mas isso faz base e premissa da minha história de escolha com meu marido. Então, a minha filha está dentro da pedagogia Waldorf, ela tem distância de tecnologia, ela vive experiência, o brincar livre, a experiência de sensações dentro da natureza, conectada diretamente, é dentro de um sítio. A minha filha chega em pó de lama todos os dias e eu acho lindo e maravilhoso. Ela conecta com Gaia, ela sente, ela se ancora dentro desse projeto Terra. Então, ela vem para viver a missão dela. A minha filha é vegana desde a barriga, porque eu sou vegana antes. Então, ela nunca se alimentou de nenhum alimento de origem animal. Então, tudo isso dentro de uma responsabilidade, dentro de algo que eu venho, né, com pediatra vegana, com nutricionista, com exames, com tudo. Então, eu tive uma responsabilidade de trazer essa criança e ela não tem enquadramento em nenhuma categoria de neurodivergências e ela vive o fluxo dela muito lindamente. Como vai ser, qual vai ser o caminho que ela vai fazer, eu não sei, mas eu consigo entender que o meu papel aqui é viabilizar a missão dela dentro daquilo que ela encontrar. Claro que ela vai ter desafios, ela vai ser criança, ela vai ter que lidar com as emoções, ela vai ter que lidar com as frustrações, ela vai ter que lidar com o sistema atual, ela vai ter que lidar com relacionamentos com pessoas que estão ainda em processo, assim como ela, porque ela vem e ela esquece, né? Ela esquece da origem dela. Hoje, o corpo físico promove esse desligamento, porque nesse momento as estruturas dos corpos físicos estão assim, então entrou no corpo de terceira dimensão, a estrutura ela acaba influenciando até que ela desperte, que eu acredito que vai ser um despertar muito mais rápido, mas até que ela desperte, ela tem várias nuances da vida normal da Terra. Então, assim, cabe a mim ter a minha base para direcioná-la sem influenciar, sem querer moldá-la, e é desafiador também, porque tem o ponto central aqui entre você estar criando bases, mas você também criar segurança, sustentação, viabilização, limites, porque é uma criança do mesmo jeito, né? Eu não trato ela como um ser, né? Não tem tratamentos, é uma criança, a gente está vivenciando uma estrutura na terceira dimensão. Então, é mais para a gente entender essas diferenças aqui de crianças que estão adentrando no sistema planetário e cada uma delas vai ter uma missão nova. Então, tem aquelas que vão vir desbravar o mundo para romper padrões, quebrar estruturas, construir novas estruturas sociais, políticas. Essas crianças estão aqui já. Então, tudo isso que vai modificar a sociedade é fruto do não enquadramento delas no sistema. Então, assim, vai ter as que vão ser desbravadoras, vão ter as que vão criar outros panoramas
artísticos, ou de sensibilidade, ou de espiritualidade. Então, cada uma delas vai ter uma característica específica e que eventualmente podem ser categorizadas dentro do que a ciência considera como neurodivergências. E aí, dentro desse contexto, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem medicamentos que tiram a pessoa da estrutura. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque eu acho que eu não, né, seria irresponsabilidade da minha parte dizer, isso não se aplica, até porque, gente, nem toda criança que apresenta isso é uma semente estelar e existem, agora é o que eu vou entrar nessa estrutura, que ainda vem nessas crianças. Existem, e aqui provavelmente vai tocar muitos de vocês, que eu sei que possuem aí descobertas recentes, desses diagnósticos já adultos e que explicam muitas coisas que aconteceram, vai tocar muito aí nesse espaço e eu vou explicar por que isso foi mais desafiador para vocês do que é para algumas crianças que estão nascendo agora. Então, entendendo que nem todo mundo é semente celular recente, que é o caso que eu expliquei aqui, que já vem com uma estrutura diferente, são pessoas que sim têm um compromisso com a nova Terra. São espíritos antigos, com muitas vidas aqui na Terra, mas que nessa encarnação fizeram um compromisso de contribuir com o novo, em romper. Então, do mesmo modo que a gente tem seres que estão vindo para estruturar, existem pessoas que também se comprometeram em despertar nessa mesma época e também fazer a contribuição, porque imagine se a nova Terra fosse ser construída somente por sementes novas estelares. Não! A estrutura da nova Terra tem que vir a partir daqueles que já estão aqui. E quando nós pensamos a respeito disso, eu quero dizer a vocês algo fundamental. Nenhuma encarnação que nós viemos ao mundo com características dentro de um mapa astral, dentro de uma configuração, de um desafio, que esse tipo de desafio eu categorizo, que é como os venusianos me explicaram, em desafios de alma. Desafios de alma, eles são, isso eu ensino lá nos 5 portais, né? No curso dos 5 portais, que é um curso curtíssimo. O que é os desafios de alma? É essa estrutura em que existe algo muito forte que está ligado à sua missão e que você tem que aprender a lidar e transformar esse desafio em poder. Então, em geral, todos nós temos desafios de alma. Então, quando nós pensamos nessa categoria que nós estamos falando aqui, de neurodivergências, nós estamos falando de desafios de alma, como existem vários outros. Eu nasci uma pessoa extremamente racional, apesar de ter espiritualidade desde cedo, eu vivia uma dualidade grotesca. Se tiver que falar de dualidade, é comigo mesma. Eu vivi na minha prática, na minha vida, a integração da espiritualidade com a matéria, aqui encarnada. Eu trilho o meu caminho de ascensão encarnada, vivenciando essas duas esferas integradas. Eu tenho isso como matriz de vida. E eu digo a vocês, esse foi o meu principal desafio nessa encarnação. Era o meu desafio de alma, porque eu nasci com uma capacidade de realizar, de construir uma ideia, de escrever, de desenhar, de materialização muito grande. Eu daria uma excelente profissional da área de exatas ou da área de arquitetura, que foi a formação que eu fiz, para construir, né? Nada mais interessante, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas quando eu escolhi arquitetura, você imagina que é a atividade mais ligada à materialização, que é você fazer um projeto e construir ele, colocar ele para existir, sair de um papel e ele passar a existir? Essa foi a minha formação. A minha capacidade de realização é muito grande. Porém, eu vim com uma missão com o comando venusiano de manifestar uma tecnologia, de trazer e contribuir para a nova Terra. Eu precisei transcender várias coisas nessa caminhada ao longo de 25 anos de espiritualidade. Para quem escuta agora e me conhece agora, acha assim, ai, nossa, foi super simples. Não foi super simples. Eu sei o que eu vivi, os desafios que eu vivi, todas as curas que eu precisei passar, todas as transcendências
encorajamento que eu tive que ter em diversos momentos da minha história. Só quem sabe a minha história, obviamente, que sou eu. Assim como só vocês sabem a história que vocês trilharam. Mas muitas vezes a gente olha para outra pessoa e a gente tende a achar que a situação da outra pessoa foi simples, foi mais fácil, que a nossa tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Mas na verdade, gente, isso é uma perspectiva, no fundo, para acalmar o nosso coração, para a gente se sentir melhor, porque o que coloca a diferença entre uma pessoa que transcende o seu desafio, que não é todo mundo, né, obviamente, mas uma pessoa que transcende o seu desafio de alma e manifesta esse poder, é o quanto essa pessoa entrou e se dedicou naquele processo ali. E o quanto ela também encontrou os caminhos que foram sendo apresentados sem se boicotar. Porque o que mais acontece são pessoas que chegam, por exemplo, dentro do meu trabalho e falam: Nossa, eu gostaria tanto de aprender tal coisa, eu gostaria tanto de fazer isso. Aí, quando eu falo: Nossa, eu tenho exatamente um caminho disso, a pessoa: Não, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Na verdade, você vê que aquilo ali tem a ver, né? E claro, não é o que eu ofereço dentro da minha missão não é o único caminho para as pessoas, mas é muito comum as pessoas quererem atalhos e não quererem entrar de cabeça dentro dos seus processos. Eu entrei de cabeça dentro do meu processo. E até hoje eu vivo diversas camadas. Então, quando eu quero dizer que o que a gente chama de neurodivergências e que se aplica a também outros desafios, eu digo a vocês, existem muitos desafios. A diferença é que a gente costuma a ter uma perspectiva, muitas vezes, dentro daquilo que a ciência consegue explicar, categorizar e dentro do que socialmente é conhecido. Porque a gente tem um universo de desafios de alma que muitas vezes sequer a gente consegue identificar como desafio, ou às vezes a gente enquadra aquilo ali como, sei lá, nossa, como que essa pessoa vivenciou doenças graves, crônicas, a gente tem muita coisa. Mas por trás disso também não é só a gente pensar que aquele desafio, o que causa esse desafio não está aqui em pauta. Porque, na verdade, nós somos fruto da consciência espiritual que habita vida após vida. Muitas pessoas escolheram passar algo muito desafiador nessa vida porque carregam a consciência espiritual do karma. E escolhem que as coisas precisam ser complexas, desafiadoras para vivenciar aquele salto que é necessário alcançar. Então, a gente tem casos muito graves que eu não enquadro nessa realidade que a gente está falando aqui. E aí eu vou falar particularidades do que eu acredito em relação a isso. Porque existem outros desafios de alma que são muito mais graves e que eu acho que tem muito a ver com o tamanho da imposição do desafio que a consciência espiritual trouxe, atraiu para a sua própria realidade. E aí tem a ver com muitas outras questões que a gente não vai entrar aqui, tá? Agora, quando a gente pensa, vamos focar no central aqui, porque eu gosto de abrir bastante para as diversas nuances, né? Eu vou recebendo eu enxergo mais aqui, para a gente não ir só numa linha. Quando a gente pensa em quem agora se descobriu nessa modalidade, e também crianças que estão agora no sistema planetário, mas que não são sementes novas, porque vocês também não são sementes novas. Qual que é o ponto central aqui que eu gostaria de trazer para vocês? Existe uma cura sistêmica e uma cura, muitas vezes, de registros de vidas passadas que também estão sendo trazidas para serem olhados. Por exemplo, muitas encarnações seguindo padrões sociais de densidade, padrões sociais de não desenvolvimento e crescimento, sabe? Fazendo parte de ordens, fazendo parte de militares, fazendo parte de estruturas que tendenciavam a Terra somente ir para a densidade. E eu não preciso falar não estou falando de magia nociva, não estou falando nada disso, eu estou falando de encarnações que não houveram a disruptura, que não houveram, peraí, eu vim fazer diferente. Então, muitas vidas enquadradas em padrões sociais de subtração, vidas que
encarnaram, desencarnaram, encarnaram, desencarnaram dentro de uma roda completamente limitada e que nessa encarnação, pelo momento planetário, escolheram trabalhar para a nova Terra. E como? Pensem comigo. Como que quem passou encarnações e mais encarnações e tem registro disso no DNA? Registro é muito forte, porque molda tendência comportamental. Existem memórias internas que atuam como gatilhos inconscientes. E por isso que o trabalho com as mandalas eu acho que faz toda a diferença dentro desse contexto, né? Por exemplo, os códigos da Nova Terra, esse código que vai vir agora em setembro, esse tema nasceu aqui no PCA, né? Esse código de expansão da consciência 5D vai ajudar demais quem tem essas questões aqui que nós estamos falando. Então, é incrível a sincronia, porque vocês trazem o conteúdo e aquele conteúdo tem tudo a ver com aquilo que está sendo trabalhado pelo comando venusiano dentro dos códigos da Nova Terra, né? Dentro do PCA. E, obviamente, que todo mundo sente, independente se está no PCA ou não, essa informação fica reverberando. Então, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês dentro da monitoria que envolve todos os cursos. Então, o que acontece? Nessa encarnação, vocês disseram assim, eu não posso ser influenciada pelos registros de diversas vidas que eu tenho no meu campo, no meu caixa, no meu campo informacional, na minha matrix inconsciente, que é que reverbera o inconsciente coletivo. Então, essa estrutura física, ela vem com esse desafio, porque é através desse desafio que vocês vão vir para fazer o novo. Porque se vocês já têm muitos registros de padrões sociais que não foram disruptivos, que mantiveram o mesmo padrão de densidade, o que acontece? Vocês iam cair na repetição de novo. Então, precisou ter algum aspecto muito forte para que vocês não se enquadrassem na sociedade, digamos assim, no mesmo formato, para que dentro de vocês encontrassem o seu poder pessoal, algo que é seu, que você veio fazer, que esse talento, que na verdade o que é enxergado como um problema ou algo diferente, que na verdade é o próprio talento de fazer algo novo de uma forma diferente, socialmente falando, culturalmente falando, estabelecendo novas formas de relação, novas formas de enxergar o mundo, novas formas de atuação. Uma outra coisa que vem aqui, que eu registrei porque eu estava recebendo isso na hora, é que uma possibilidade também é de vocês terem excluído muitas pessoas que estavam fora do padrão em outras realidades. E dentro desse conceito ultrapassado de karma, mas que existe na consciência coletiva, muitos de vocês podem ter em outras encarnações, além de terem trabalhado dentro dos padrões sociais, terem excluído pessoas que estavam fora do padrão. Porque sabe qual é o principal aprendizado de quem está nessa condição aqui de desafios da neurodivergência? É se sentirem pertencentes. Então, o padrão sistêmico de exclusão e pertencimento, ele é o meio de trabalho, ele é o caminho para transformar o que é um desafio em poder. Então, o fator exclusão e inclusão é algo muito forte. Tanto é que, em geral, vocês, falando aqui, né, para quem se enquadrar e se fizer sentido, tá? Eu tô aqui só para contribuir. Se não fizer sentido, descarta. Mas muito provavelmente um dos desafios é se sentirem excluídos de várias circunstâncias. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, se sente rejeitado ou excluído. Porque o padrão exclusão e inclusão é uma frente de trabalho e desenvolvimento. Ok? Então, observem esse aspecto. Uma outra coisa, né? Então, já excluíram muitos em outras existências, né? Aqui na Terra. E agora,
precisam sistemicamente, internamente, sistemicamente que eu digo entre vidas, porque existem sistemas entre vidas, precisam agora trabalhar o senso de pertencimento e inclusão. Então, muitas pessoas que estão aqui nesse universo tendem a defender a inclusão, tendem a se incomodar quando alguém é excluído, porque esse padrão ele é muito forte internamente, tá? Um outro ponto, vieram fazer algo diferente. Vieram fazer algo diferente. Então, vejam, se eu me fiz um compromisso de transformar esse desafio em poder, eu tenho que vir com características diferentes para que eu não me enquadre no padrão, para que eu inclua os diferentes, porque existe um movimento necessário no planeta Terra, que é incluir as diferenças para que o que é diferente não seja periferia, para que o que é diferente não seja exceção. Quando eu começo a incluir o que é diferença, eu começo a trazer o pertencimento à diferença, eu começo a normalizar o que antes não era normal e eu começo a gerar uma nova realidade comum. Então, se eu vim fazer algo diferente, eu tenho que ter uma matriz diferente na minha estrutura. E vocês que vivenciam esses desafios possuem uma missão com a nova Terra. Em nível individual, é transcender todas essas questões. Em nível coletivo, é trilhar os passos para uma nova realidade. Ok? Então, trilhar uma nova estrutura social, com outro tipo da forma de se relacionar. Agora, por quê? Por quê que é tão desafiador para vocês que são adultos hoje, que estão com acúmulo de registros de outras vidas, etc., e principalmente familiarmente falando, com muito registro de pai e mãe, com muita questão lá atrás. Por quê? Vocês vieram no início de um processo de transição, muito antes até dessa transição começar, vocês já tinham sido preparados para o momento que estar agora, precisavam estar adultos nesse momento para colocarem a mão na massa da nova Terra, ok? Mas nasceram dentro de um contexto social muito mais de exclusão, onde pais e mães não estavam preparadas, onde a sociedade não estava preparada. Não se fala de inclusão hoje, gente, esse é um tema completamente novo. Lá atrás, isso, meu Deus, antigamente as crianças eram chamadas de especiais, tinham escolas de crianças especiais, ou seja, excluindo da integração social, entendendo que essas crianças precisavam de cuidados especiais, quando na verdade era um processo de exclusão completo. Então vejam, o desafio é muito maior porque vocês vieram dentro de um momento de uma sociedade que não estava preparado para isso, mas também porque vocês vieram curar esse universo de exclusão de outras vidas para que dentro do seu sistema individual de ascensão você pudesse se reposicionar nessa janela de ascensão que está acontecendo agora. Então, ficou desafiador, primeiro porque era um desafio de alma, segundo porque vocês nasceram antes, mas precisavam estar adultos agora, e essas informações no momento certo chegariam para que vocês olhassem para todo esse universo de uma outra forma. Um outro ponto é que, muito provavelmente, esse desafio ele se potencializou propositalmente por conta do plano encarnacional, né? Mas existe aqui uma questão, para que vocês possam incluir, pertencer, fazer com que a nova Terra seja uma nova Terra de pertencimento e inclusão, vocês precisaram viver a exclusão ainda nessa encarnação. Precisaram curar a exclusão dentro dos seus sistemas familiares, para que trouxessem o pertencimento. Então, a chave de estar no caminho é se sentirem pertencentes a algo. Quando você encontra o pertencimento, quando você sente isso vivo na tua vida, nos teus poros, na tua realidade, e você entende que quem exclui o problema é do outro, mas você também entende, porque você já excluiu também,
o poder do pertencimento se torna a sua missão. Então você tem condições de incluir e trazer uma coisa que falta para a nova terra, é o senso de pertencimento. É a gente se sentir feliz de estar aqui, porque se eu pertenço a algo, eu cultivo esse algo. Eu contribuo para esse crescimento. Agora, se eu não pertenço, eu não estou nem aí. O que acontece? Degradação das áreas públicas. Ah, não é meu esse banquinho, essa praça não é minha, então eu jogo lixo. Agora, se fosse minha... Então, assim, se eu não me sinto pertencente à Gaia, se eu não me sinto pertencente a essa praça, se eu não me sinto parte desse processo, como que eu vou fazer diferente, né? Como que eu vou me integrar? Como que eu vou unificar? Então, existe um padrão de pertencimento e unidade, que é uma mudança de consciência coletiva necessária nesse momento do planeta. Então, a partir do momento que vocês se potencializam, isso claro que não se aplica somente aos neurodivergentes, a gente está falando, muitos de vocês não estão categorizados aí, mas estão sentindo isso também, porque isso é parte do processo da nova Terra, mas talvez sintam mais as pessoas que eu estou falando aqui. Mas para todo mundo, o senso de pertencimento é uma necessidade, primeiro porque isso faz parte das leis ligadas às leis universais, segundo que isso é premissa de unidade e de ancoramento da nova Terra. Só que isso vai ser mais desafiador para uns do que para outros. Mas vocês concordam que para eu viver uma sociedade nova, integrada, com entendimento de que somos um, eu tenho que me sentir pertencente? Então, é preciso que as pessoas que viveram a exclusão e que contribuíram com a exclusão do mundo e que vieram com essa missão, que se encontrem como pertencentes, para que esse poder vivo, forte em suas vidas, possa servir de luz para a cura dessa categoria planetária. Uma outra coisa que eles trouxeram é o olhar sobre o pertencimento à Gaia. Eu acabei de falar desse assunto, mas quando eu falo isso, é dentro de um olhar ainda mais profundo. Porque a gente entra primeiro na esfera de cura da humanidade em si, mas depois a gente entra numa outra esfera de cura, que é da inclusão dos reinos, a inclusão dos ambientes, a percepção mais ampla, por exemplo, de nações, de questões políticas, de questões internacionais. Então, tudo isso, ele reverbera também dentro desse universo do pertencimento. Então, existe uma ligação, muito provavelmente vocês também sentem essas energias em nível coletivo muito fortemente dentro desse universo. Ok, então o que eu quero dizer a vocês, dentro disso que eu queria trazer aqui hoje, é que essa encarnação é única. Todo o esforço necessário para que você transforme isso em poder pessoal, para que você venha contribuir para uma nova terra, todo esforço vale a pena. Porque isso tem a ver com a sua missão. Isso tem a ver com a sua história. E trabalhe muito o olhar de que, o outro está me excluindo ou rejeitando. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa que te desagrada. Muitas vezes não é sobre o que aquela pessoa está falando, é como você se sente dentro daquele universo. E às vezes a gente interpreta e espera uma mudança pautada nas nossas expectativas, quando, na verdade, o que a gente tem que entender é que quem vive essa experiência tem um desafio pessoal e é sobre o seu desafio e a sua missão. E é aí que você tem que colocar toda a tua energia do mundo. Eu honro aqueles que estão com essa consciência hoje e me sinto muito grata de poder trazer esses insights e essa contribuição aqui para vocês hoje.